Vamos a iniciar nuestra sesión de hoy con nuestra oración y con nuestra invocación al Espíritu Santo. Todos juntos vamos a rezar esta oración. Vinde Espíritu Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e todo será criado e renovareis a faz da terra. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gocemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom. Antes que nada, eu gostaria, fui convidado e fico feliz porque fui convidado para uma aula com vocês sobre o catecismo da igreja. Mas o catecismo da igreja e o tema que eu vou falar é um tema muito amplo, muito amplo, em qual se temos que, para não ficar assim um pouco perdidos em tanto conteúdo, eu vou assim precisei um objetivo muito claro, por lo que eu gostaria que todos juntos trabalháramos para esse objetivo. Nosso objetivo da aula de hoje é conhecer e refletir sobre a importância do batismo segundo o esquema sacramental. Eu vou explicar por que segundo o esquema sacramental. Porque de acordo ao esquema sacramental, nós vamos além de ter um conhecimento, também precisamos refletir sobre nossa vida batismal. Senão, todo fica muito em conhecimento, muito na questão da razão, mas também precisamos refletir de nosso próprio batismo. Mas também como nós podemos refletir de nosso próprio batismo. Também é preciso, além da lembrança, de faz muitos anos que fomos batizados, precisamos, de acordo ao catecismo da igreja, algumas coisas temos que, assim como lembrar, mas também para, não só simplesmente para lembrarnos, sino também para que nós possamos transmitir nossa própria experiência de vida. Uma coisa muito interessante é de que nós juntos vamos a continuar fazendo essas atividades. Bom, é uma introdução muito breve. Depois vamos a trabalhar em grupos. Além de que somos poucos, vamos dar para trabalhar. Eu trouxe material para que todos juntos possamos fazer de nossa experiência, de nossa aprendizagem algo bom. Depois, uma troca de ideias, porque também é muito importante que não nos fiquemos simplesmente, eu aprendi, eu vi, eu refletir, mas também colocar em conjunto todos e nosso encerramento. Agora, um dia muito peculiar, muito assim, que não é muito comum na escola daqui da fé, que tem várias atividades e parece que algumas pessoas estão trabalhando também. Mas isso, vamos, depois, em outro momento, vão a poder ter a experiência em suas casas, também fazendo o mesmo percorrido que nós vamos a fazer aqui, e cada um de nós, de certa forma, vai a vivenciar esta aula. Eu tenho também conhecimento que nas aulas anteriores, de certa maneira, cada um tem uma metodologia, e além de que é simplesmente comentar, aqui todos vamos a trabalhar, todos juntos. Agora bem, alguma pergunta, e também fiquem tranquilos, se têm alguma dúvida, alguma coisa que não dê para entender, colocamos as coisas e caminhamos todos juntos. Bom, alguma pergunta? Bom, vamos a trabalhar com a seguinte.
la introducción. Aquí, para ubicarnos en el tema del bautismo, preciso colocar así, con mucha atención, ¿qué vamos a conocer en esta aula? En el ser humano existe un deseo divino, una verdadera y propia pulsión religiosa originaria y connatural hacia el ser. ¿A qué me refiero con esta parte? Me refiero que todas las personas tenemos de una forma natural, vivimos sobre temas así como por ejemplo que es símbolos, no porque naturalmente precisamos de tener una explicación racional. Muchas veces que acontece que nos estamos precisando como para poder entender el milagro o también la manera de decir cómo poder explicar, mas si la Sagrada Escritura muchas veces y el credo también por eso fica muy conciso, en el cual no son verdades, mas ¿qué precisamos para poder explicar? Para poder explicar precisamos de un signo, de un símbolo. Y en este caso, nuestro signo y nuestro símbolo es todo el misterio del bautismo. Ahora, eso forma parte de nuestro contexto ya interno. Siempre precisamos de algo que nos pueda explicar, algo externo, para que también pueda apropiarme de esa experiencia. Si esta no es inhibida, abafada, anulada o frustrada, caracteriza profundamente a la humanidad de cada uno de nosotros, porque nuestra relación, comunicación, somos corpóreos, racionales y espirituales. ¿A qué me refiero? Aquí tenemos que tener muy presente el tema da fe. Si esa fe nos, de cierta manera, procuramos y nos alimentamos constantemente de la fe y de los símbolos que de la fe profesamos, entonces siempre ella va a florecer. Mas si no abafamos esa fe, si no nos alimentamos de esa fe, entonces muchas veces decimos, ay, es que fraqueza, ay, los católicos, ay, esto, mas es que cada uno de nosotros somos responsables. Por eso el bautismo tiene que ser primero una experiencia propia para poder también después dar una explicación, mas también de acuerdo al sustento, al alicerce de lo que nos dice la Iglesia Católica. Entonces, este deseo de Dios crece y se alfabetiza no tempo a través de los rituales y das Sagradas Escrituras, y los hombres y mujeres que descubren y viven intensamente a dimensión religiosa, que se torna un proceso consciente de búsqueda y conocimiento do divino. Aquí yo coloqué la palabra alfabetización o escola, porque sí, este deseo, como los señores están aquí ahora, es un deseo que ustedes quieren aprender más. Es un deseo que ustedes están aquí, além de otras actividades. Y além también de que en ese deseo tiene que haber toda una serie de una sistematización teológica, dogmática, sistemática. Entonces son muchas palabras, son muchos términos que nós temos que aprender de cierta maneira, mas também temos que ter paciência com nós mesmos, porque muitas vezes sí precisamos de conhecimentos e de uma boa alfabetização. Isso significa que nós podemos explicar nossa fé de certa maneira de acordo à nossa experiência, mas eu sublinho muito, de acordo a conteúdos como o credo, onde não estamos inventando nada, são la manera de cómo, en este caso, se explica nuestra fe, que nuestra fe y nuestro alicerce teológico también es muy amplio, mas precisamos siempre colocar algo específico para poder comprender todo ese gran misterio. Estar en comunión con Dios y rezar son momentos dinámicos de una auténtica vida de fe. Si yo no estoy en esa comunicación, así como la vid y los sarmentos, si yo me alimento sozinho, no me estoy alimentando, me estoy alimentando yo mismo, mas yo tengo que estarme alimentando de Dios. Y esa alimentación de Dios es a través de la Sagrada Escritura, la Biblia.
Alén también de que en esos momentos dinámicos es rezar, y rezar significa orar. Entonces muchas veces ese aprendizaje que tenemos en cuestiones propiamente de que vocês ya hicieron todo un percorrido del credo, ya casi estamos al final del credo, vocês ya tienen muchos elementos de conocimiento, mas también tienen que tener esos conocimientos de una mejor comunicación con Dios a través de la oración y além también de estudiar un poquito más. A nossa vida de fe é marcada por ritos. Agora vamos a pular hacia algo muito interessante, que aqui se concentra muito nossa atenção em lo que eu quero explicar neste dia de hoje, que é o batismo. Todo isto, nosso alimento, nosso trabalho intelectual, nossa maneira la maneira de que estamos inmersos dentro do mundo de Deus, si no estamos con esa fe intensa, no podemos entender los ritos. Los ritos son símbolos que nos ayudan a comprender. Vamos a tener que entrar un poco más a ese tema del rito, porque cuando nos batizamos, ustedes han asistido a algunos, cuando somos convidados a un batismo, o también a lo mejor no lembramos de nuestro propio batismo, mas sí, tiene toda una simbología, tiene todo un sustento teológico lo que en ese momento se está dando. No simplemente, ay, que ficó bonito, el bebé lo está llorando. No, eso son cuestiones, sí, faz parte, mas no es el alicerce propiamente de la cuestión del tema del batismo. Entonces vamos a profundar un poco más de acuerdo al contenido del credo, para que nos podamos entender sustancialmente la profundidad de lo que es o batismo. Desde las orígenes de la experiencia de la fe cristã, a reconocer o crucificado, resucitado, y no adherir a él, o acto de identidad más profunda da vida en Cristo, expresóse y se manifestó mediante algunos ritos, batismo, unción, con óleo. ¿A qué me refiero en estas cosas? Nos también tenemos que colocar en el centro de todos los ritos, de todos los símbolos de la Eucaristía y demás, tenemos que colocar a Jesús Cristo. El pan por el pan no dice mucha cosa, o agua por agua no dice mucha cosa. Siempre tenemos que colocar en el centro a Jesús. ¿Por qué? Porque Él faz la alianza del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Él explica lo anterior para que nos podamos también vivir lo que estamos viviendo ahora. Toda esa simbología tiene todo un sustento cristológico. Y aquí, o credo, cuando estamos estudiando el credo está interconectado con todo lo que es el tema del batismo. Por eso, a hablar de batismo, tenemos que precisar algo muy concreto para poder entender racionalmente, mas también entenderlo, como se tiene una palabra ahí, de una forma mistagógica. Mistagógica es entender el misterio, pero muchas veces las palabras no son mínimas para poder expresar un gran misterio. ¿Y cómo poder hacer eso? ¿Cómo poder entender esto? Além de que es con ayuda de Dios, también tenemos que, en este caso, aprofundar, mas no tenemos que esquecer que el centro de todo esto es Jesús. Tal vez para hombre contemporáneo, para nuestro momento actual, es difícil pensar que este modo de referirse a Dios de Jesús Cristo possa ter ainda todo o seu espaço, possa ser ainda uma coisa terrivelmente séria e profundamente autêntica. O que acontece en nuestro mundo de hoy? Nos vamos más por la cuestión externa que por la vivencia interna. De verdad ahora sí se tiene todo ese sentido auténtico de lo que es el tema de batismo. Yo me concentro en el tema de batismo, pero no podemos, para no ampliar el conocimiento al tema de la Eucaristía, al tema de la confirmación, al tema de la penitencia. Mas el batismo tiene que ver con todo, por eso es muy importante concentrarnos, porque del batismo irradia todo nuestro ser
cristiano. Todo. Agora, eso de verdad se tiene presente para poder explicar. Eso de verdad se tiene muy presente en nuestro mundo actual para poder nós mesmos ser testemunhas de nuestro propio batismo. Para eso es muy importante ter este momento como escola, para poder refletir sobre eso y todos juntos procurar y olhar para nuestra realidad. Y ahora, ¿qué vamos a hacer como católicos? ¿Qué podemos hacer como comunidad? ¿Qué podemos hacer para de nuevo retomar una fuerza y dar testimonio de nuestro propio batismo? Porque no somos parte mínima de un conteúdo, de un mar, de una arena, de playa. Somos parte, mas también esa parte es importante. Agora también, tal vez a ingenuidad de este ser humano que somos nós está exactamente en la pretensión de tener una buena relación con Dios, tan solamente fuera de toda acción ritual. Muchas veces decimos, yo sí, voy a misa, faço mi confesión, mas aquí lo que precisamos en la escola da fe es aprofundar sobre nuestra fe. Y nós temos que irradiar essa fé para fora. Agora, en este caso, en esa situación, nuestra buena relación con Dios no simplemente decir, yo voy a hacerlo como si fuese muy simples. Tiene su simplicidad, mas también tiene su complejidad. Por este motivo, no es difícil reconocer que comenzar o recomenzar un itinerario de fe puede y debe significar hoy, como nunca, reconsiderar que no existe ningún intellectus fidei sin un original intellectus ritus. ¿A qué me refiero con esto? Estas palabras de intellectus ritus e intellectus fidei significa que mi fe, si no es alimentada para entender de forma sustentada mi propia fe, no da cierto para poder entender el propio rito. Si no solo fico en la cuestión superficial. Para poder entender tanto la cuestión intelectual como la cuestión del propio rito del bautismo, preciso un acto de fe. Poder explicar el rito, que es muy interesante, como vamos a ver ahora, va a dar para mucha cosa, para que nos possamos teológicamente, falo así, dogmáticamente, pastoralmente, entender propiamente lo que es el rito del sacramento do batismo. Para el ser humano no existe nada más de valioso, serio y corajoso de que cumplir una acción sagrada. Agora, exatamente, nós como católicos temos que ter uma força interna para poder exatamente mostrar a los demás, mas não é simplesmente para uma luta, não é lutar, não é convencer, não é quem tem a razão, sino que mi própria vivência do batismo tem que refletir mis ações, para que então simplesmente, você que está fazendo agora, eu faço isto, ¿por quê? Porque alimento minha fé e dou testemunho de lo que creio. Mas os católicos, de certa forma, não temos que estar convencendo, al contrario, temos que vivir para poder. El testimonio de nuestra vida es la manera de poder, entonces, que las otras personas puedan ficar y decir, ¿qué hacen allí? Y para esto es la vivencia do batismo. O rito faz permanecer a forma mais elevada de conteúdo cristão e não um perigoso formalismo sem conteúdo. Então, eu posso estar falando sobre o tema do batismo
Mas también puede ser tanto, así tiene que ser formal, tiene que ser este conteúdo así no, así se debe de entender. Tenemos que tener la experiencia propiamente de lo que esa cuestión, que no tenemos que caer en esa cuestión perigosa. Es que no se, la vela en el momento del bautismo se apagó. ¿Y eso qué significa? ¿Es bautizado o no es bautizado? Y es que muchas cosas así que acontecen en ese momento, ficamos en un formalismo muchas veces extremo. Oye, tenemos que procurar, por eso tenemos que conocer y aprofundar más sobre nuestra propia fe. Eso significa ser educados ao pelo rito litúrgico que es esencial a toda seria iniciación da fe cristã. Aquí tenemos que ser educados de cierta forma, mas también tenemos que vivir esa manera también de poder vivir ese sacramento. Porque muchas veces esa es la cuestión de conocer o propio credo, conocer más y aprofundar sobre nuestro tema de religión. No simplemente, como falo, no es por tener conocimientos, sino simplemente para conocer y aprofundar más en mi propia experiencia de Dios y poder transmitirla a los demás. Agora, elementos que caracterizan a los ritos. Além dos valores antropológicos inherentes a los religiosos, como todas las personas y como todos los hombres, os ritos cristãos manifestan a vida del creyente, o sea, su existencia como una verdadera liturgia, o si quisermos, a servicio de Dios de los hermanos en las realidades temporales. Aquí yo coloqué unas citas muy interesantes, porque es la manera como nos manifestamos nuestra propia fe y también cómo desde en la cuestión propiamente teológica podemos manifestar que los ritos no son una invención. El hombre no inventó esos ritos. Por eso el proceso de estudio de teología y demás nos dan y nos aprofundan más sobre el contenido de esos misterios. No es así, es que el rito del bautismo se dio porque Jesús Cristo, sí, mas también tiene toda una connotación muy profunda del Antiguo y del Nuevo Testamento, después de Pablo, después de la iglesia, los padres después la cuestión de la patrística, después todo ese contenido de séculos, que tenemos que tener en nuestra cabeza para poder entender. Mas esos son conocimientos, mas no tenemos que esquecer la esencia del bautismo, la esencia de los ritos está en la propia palabra de Dios, no son invenciones. Los ritos cristianos desde el principio surgen como actos de comunidad eclesial que se vive y actualizan los acontecimientos que fueron producidos en la vida histórica de Jesús, de modo particular su muerte y resurrección. Por eso hay tanto contenido. Por eso muchas veces uno fica así, ¿de qué se fala? ¿De qué se dice? O conteúdo es muy amplio. Por eso precisamos de ritos, para poder entender ese gran acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesús Cristo. La Eucaristía simplemente es una manera de ver, de olear toda la cuestión de la vivencia y todo el trasfondo o contenido no simplemente racional, de misterio, que representa ese momento. Por otro lado, los ritos cristianos expresan y realizan los misterios de la iglesia como señal e instrumento de unión íntima con Dios y de unidad de todo el género humano. Los ritos, si no tenemos la experiencia dentro de la iglesia, también no tiene sentido. ¿A qué me refiero? Si vosotros en algún momento, en otras circunstancias o en otras religiones y demás, si el bautismo no tiene la misma simbología que nosotros como católicos tenemos. Aquí en el credo hace mención de Oriente y Occidente, si algunas cosas coinciden, mas también si ese bautismo no se vive y no se tiene como alicerce en la iglesia,
aquí no tiene toda esa importancia, no tiene todo ese sustento. ¿Por qué? Porque los católicos, a través del bautismo en este caso, nos hace así como si fuésemos todos de la misma familia. Entonces, imaginen todo ese gran misterio que muchas veces representa la cuestión del bautismo. En ese sentido, a ritualidad, a liturgia, gira en torno de la Eucaristía y de los sacramentos que constituyen la Iglesia y manifiestan y comunican a los hombres o misterio de la salvación. A través de, como también vamos a estudiar brevemente el tema del bautismo, todo eso se torna como un fruto del bautismo, como fruto de los sacramentos. ¿Sí? Nosotros vivimos en torno a la Eucaristía y los sacramentos que constituyen a la Iglesia, no estamos fuera de la Iglesia, y manifiestan y comunican a los hombres el misterio de salvación. Si el cristianismo no es solamente una doctrina, ni tampoco apenas una moral, o sea, sino es antes de todo algo para comprender o algo de querer, de ver, más es siempre, antes de todo, un encuentro personal, una historia que transforma la existencia como tal. Si yo también no tengo, el resultado es, de cierta forma, que yo faça una transformación de mi vida y que pueda ser mejor. Mas también si esos actos no están alicerzados por la cuestión de nuestra fe, entonces también simplemente estamos haciendo actos morales que sí, que todas las personas pueden hacer, mas nós tenemos otro sentido también diferente. ¿A qué me refiero? Que tenemos como centro una transformación en Jesús Cristo. El bautismo nos hace eso, nos transforma en hijos de Dios, en hijos adoptivos, para que nos juntos podamos hacer ese percorrido que fez Jesús Cristo, hacerlo en nuestras propias vidas. Jesús Cristo no es simplemente una verdad histórica en que acreditar o un ejemplo moral a se imitar, mas es o sacramento o misterio a ser celebrado. Eso es lo que nos lleva la vivencia, la presencia invisible de lo que es propiamente la memoria de un evento. Y ese evento es propiamente o bautismo, como vamos a refletir un poco más. La identidad de Cristo no puede ser aprendida plenamente solo como estrategias doctrinales o morales. Tiene necesidad también de estrategias rituales a través de las cuales experimentamos que a mesma identidad de Cristo en cuanto misterio a envolver radicalmente en sí a Iglesia, realizando así a redención, a libertación del ser humano. Con tanta cosa aquí, con este contenido, lo que yo quiero transmitir principalmente son tres elementos muy así importantes. La identidad de Cristo no puede ser aprendida como estrategias doctrinales. ¿A qué me refiero? Si yo me aprendí el credo y ahora lo voy a recitar. Faz parte de la memorización. Mas tiene necesidad también de estrategias rituales. Poder entender ese rito a través de los cuales experimentamos que es la misma identidad de Cristo. No puedo tirar del rito lo que yo creo, lo que yo pienso. Es Cristo que se está manifestando. Es mi fe que tengo que estar allí, precisando y alimentarla para que yo pueda ver en el rito de la Eucaristía, en el rito de la confesión, en el rito del bautismo. Es Cristo que celebra. En cuanto misterio a envolver radicalmente en sí la Iglesia. ¿Y dónde se hace este rito? En la Iglesia, realizando así la redención, la libertación del ser humano. Todo ese contenido que nos vivemos tiene todo un camino para ser recorrido durante toda nuestra vida. Além también de que en un momento de nuestra vida posiblemente ya todo ese recorrido ya hicimos, mas tenemos que seguir aumentando, tenemos que seguir creciendo. En conclusión,
O rito litúrgico nos coloca en la presencia de un misterio. El gran misterio es la revelación, es Dios. Él nos faz ver a vida por otro viés. Asistir a un batismo externamente y olhar todo el rito, no simplemente es la cuestión metodológica, cómo tiene que celebrarse, nos transmite algo más. Él es a expresión da eclesialidade de una comunidad. Nos ficamos felices cuando alguien es batizado. Por ejemplo, toda esa cuestión de la caminada que hacen los catecúmenos cuando son bautizados, también eso nos hace muy feliz a la iglesia, porque es la manera como la iglesia también se va alimentando. Imaginen todos los séculos, que ha acontecido en la iglesia, y la iglesia continúa. ¿Gracias a qué? Gracias a ese bautismo. A comunidad que celebra é expressão do sacramento de Cristo no mundo. Não só aqui em Brasil, e no México, em todo o mundo celebramos que o batizado, por isso temos que pedir muito por eles e por todos nós, porque ficamos felizes. É Cristo que se manifesta através desses batizados. O rito litúrgico promove a união entre Deus e os homens por meio de Cristo. Além, celebrar não é um puro ato de repetição de fórmulas, mas atualização de um mistério que é a fonte e ápice da missão da igreja. Que na missa se faz o mesmo. Sim, é um contínuo, mas não é uma repetição que se escuta da mesma maneira como eu escutei faz 20 anos. Hoje significa algo diferente. Por eso la palabra de Dios es viva. Por eso los ritos nos transmiten también vida, porque no significa lo mismo cuando nos tivemos esa experiencia, ahora que también tiene otro significado. Agora, ¿qué vamos a hacer? Minha proposta é a seguinte: o conteúdo do sacramento, como falei, em todo o credo, está todo irradiado do sacramento do batismo. Por isso me concentro mais na questão do rito. En el catecismo da igreja, en el artículo, en lo que se refere ao sacramento do batismo, eu por isso coloco o sacramento como mencionei, se não temos todo esse contexto de que é um sacramento, para poder entender propriamente o que o credo nos diz. Porque muitas vezes dissociamos a realidade do sacramento com o que a igreja e a própria palavra de Deus nos diz. Mas na escola da fé, por isso como falamos, é uma alfabetização, uma maneira de poder entender esse grande mistério. Mas todos juntos lo vamos a fazer. La proposta era la seguinte, e possivelmente dá para que possamos também ser um pouco, para que também possamos ter, possa ser um pouco mais metodológico nosso conhecimento. O trabalho em grupo era, ou vai ser, uma leitura muito simples, porque não dá como para hacer uma leitura de aprofundar todo o que o contexto do sacramento diz. Compartilhar entre vocês, entre esse grupo, fazer um breve resumo e depois fazer uma reflexão. Porque também isso ajuda a que nós mesmos possamos, de certa maneira, com nossas maneiras de cada um de pensar, poder também ter um momento para poder compartilhar e poder também estar dentro da própria comunidade, aqui na Escola da Fé. Então, eu vou entregar a cada um de vocês el artículo 1, sacramento do batismo. Por favor, Alex, uno a cada uno. Todo lo que falei anteriormente, vamos a hacer ese ejercicio para poder entender ese sacramento. Agora vamos a dar outro passo metodológico para poder entender. Bom, entre aspas, mais ou menos, o conteúdo é muito amplo, mas muito bonito, que depois vocês podem também
aprofundar más. Mas aqui o que vamos fazer agora é esse rito, como poder entenderlo, de acordo a el catecismo da igreja. Porque também há outra maneira de poder entender racionalmente a questão teológica, é outro caminho que nos pode levar a entender o batismo. Outro caminho também a questão como uma questão muito mais espiritual, outro percorrido. Podemos fazer outro percorrido também de acordo a teólogos. Então temos uma maneira muito ampla para poder aprofundar sobre o batismo. Mas aqui olhem isto. O mais importante, por mais que falem teólogos, por mais que falem muitas pessoas sobre o tema do batismo, nós temos que ter esse alicerce em lo que é propriamente nosso catecismo da fé. Ali, esse é nosso fio condutor para poder entender tudo. Lo que esté fora do catecismo, como também vocês han estudado, dá para poder também dizer, olhe, isto não é o melhor. Tenho que sempre procurar e estar nessa linha do catecismo. Por isso, o que vamos estudar agora é a essência. Além de que também são como círculos concêntricos, não sei se se entende assim. Quando vocês tiram uma pedra em um rio, estavam fazendo círculos assim de movimento. Se va ampliando, se va ampliando. Entonces, tiramos una pedra y ahí vamos haciendo círculos concéntricos que van aprofundando más el centro de nuestro conteúdo. Por eso, mi primera parte posiblemente era entender lo que es el sacramento, y algunas cosas da para poder falar mucho y explicar más. Ahora, el siguiente paso es como explicar esse sacramento de acordo a el credo e de acordo também ao credo niceno-constantinopolitano, que também é muito diferente ao de los apóstolos, mas é diferente. Lo que acontece que nas verdades da fé todo isso está de certa forma como assim como entendido, como misteriosamente. Lembre que são verdades da fé que nos van ayudando a entender nuestra propia fe. Entonces, posiblemente a lo mejor en el otro no falan sobre el tema propiamente do batismo, mas dá por sobreentendido. Y eso también es historia da igreja. Mas aquí nos concentramos, aquí específicamente, falan sobre el tema, ¿sí? Nuestro tema de estudio, para podernos aprofundar sobre esa parte importante. Então, eu estava pensando assim, de que como é importante esse sacramento, né, do batismo, que acontece na nossa vida quando a gente é tão bebê ainda e criança, né? Mas depois de muitos anos a gente vem aprender o quanto ele é fundamental na nossa vida, né? Ele é o início de tudo, né? Depois vem os outros sacramentos. E eu achei muito interessante quando fala que o batismo é o sacramento da regeneração da água pela palavra, né? Isso que eu achei que, inclusive, fala no final, né? Une-se a palavra, o elemento água, então acontece o sacramento do batismo. Então, como tudo isso é importante mesmo na nossa vida, né? O quanto ele é fundamental. E como o senhor acabou de falar, primeiramente, a gente precisa, pela fé, né, ter muita fé para poder aprender todas essas coisas. E também o credo, o quanto ele é importante e vasto nas coisas, nos conceitos, no que você aprende, né? Eu conhecia, né, o credo, os dois, das duas maneiras, mas como ele é fundamental mesmo para a gente conhecê-lo em todos os seus elementos, né? E para mim foi um grande aprendizado. E eu sempre falo que toda pessoa batizada é um grande cristão, né?
e não importa que seja até evangélico ou esteja em outra religião, se foi batizado, ele é um cristão, né? Então, por isso, o sacramento do batismo é importantíssimo. E nós comentamos também, né, sobre este banho, esta água que nos banha e que nos ilumina, né? E aí nós nascemos com esta água divina e recebemos um dom, né? O dom de Deus, a graça do batismo, a unção régia, a iluminação. Nós somos revestidos por este dom no batismo do cristão. E somos selados, nós recebemos, como nós dissemos, né? O selo, o símbolo do cristão, né? Então é aquela chancela, você agora é cristã. Mas nós precisamos, desde pequenos, cultivar, aprender, estudar, ressignificar, refletir em nós este cristão, esse batismo, e nunca nos esquecermos, né? Eu estava comentando que eu vim aprender agora, depois já de bem adulta, a importância da data do dia do meu batismo. Eu nunca fui ligada a isso, data de aniversário, mas data de batismo. Tanto é que eu me preocupei em ir pesquisar, né? E eu tinha guardado, que a minha mãe guardou, o atestado, né? O certificado do batismo. Mas eu nunca tinha me dado conta disso, da importância desse dia, porque, na verdade, é o dia que eu me tornei cristã, né? E a importância da água, né? No batismo. Ela é tanto a vida e a morte, né? E essa parte eu passa para você. A parte do água do mar, da passagem, ela é um símbolo, né? Assim como eu falei um dia da Susana Lenger, que diz que o símbolo é uma matriz de intelecções, né? Então, pelo mesmo símbolo de vida, ele também é de morte, né? E morte na cruz, que é a nossa passagem. E no começo desse artigo, como esse sacramento é chamado, a gente vê lá que o batismo, né, baptizo, do grego, é mergulhar, imergir. Então, na morte de Cristo, né, quando ele é sepultado, ele é submerso, né? O homem velho morre para o nascimento de um novo homem. A gente vê as prefigurações do batismo no Antigo Testamento pelo dilúvio, né? Aí essa fonte de água da travessia do Mar Vermelho e depois a travessia do Jordão, né? Aí lá no batismo de Cristo, que ele se aniquila, né? Porque como a gente viu no outro artigo do Credo, como é que Jesus se faz pecado, né? Por que São Paulo diz isso, Dom Elis? São Paulo que diz isso, que Jesus se faz pecado, não lembro se são nos Atos. Isso. Ele faz, por que esse aniquila? Por que ele se faz totalmente homem, para que nós possamos nos salvar também, né? Cristo se faz totalmente homem dessa forma. Porque ele poderia ter vindo, por exemplo, com os dons préternaturais lá de Adão. Quando Deus cria o mundo, cria Adão tem dons ali da imortalidade, né, não fica doente e etc. Então, esse é o significado quando ele se faz homem, quando ele se aniquila, né, ele assume até mesmo esse lado nosso dessa carne fraca do pecado, né? Então, lá no batismo de Cristo, ele faz isso, ele se submete voluntariamente a São João, né, que desce o Espírito Santo, e o batismo na igreja, né, a partir do Pentecostes,
que São Paulo declara, né? Crê no Senhor e serás salvos, tu e tua casa. Quando ele fala para o carcereiro em Filipos. E, desta forma, encerra aqui Santo Agostinho, dirá do batismo. Une-se a palavra ao elemento e acontece o sacramento. Né? Que o sacramento é isso, é a manifestação de Deus no mundo, na terra. Então, quando ele, fisicamente, né? Quero dizer, a gente vê isso na Eucaristia, mas isso tudo faz uma mudança ordenada no nosso ser, né? Corpo e alma, que é o que nós somos, compostos, né? Então, nosso ser se modifica. E assim é feita essa mudança, né? Essa alteração no nosso ser e nos torna pessoas melhores. Dá certo. Bom, como é celebrado o sacramento do batismo? Que nem vocês falaram, né? O nosso batismo é exatamente a iniciação da nossa fé cristã. Né? Embora a gente leu aqui que os adultos também, que para mim foi uma novidade, né? Eu não sabia que existia esse catecumenato. Então também tem os adultos a possibilidade, que já fazem tudo junto, né? O batismo, a primeira comunhão e a crisma. Então isso daqui é muito interessante, mas a ideia é que os pais, desde criança, já batizem os seus filhos, porque nós nascemos com um pecado, né? Então a gente tem que se livrar desse pecado e é através do batismo que a gente é libertado desse pecado. E o ritual é bastante interessante, né? Ele tem uns elementos essenciais, que é exatamente o sinal da cruz. Tudo tem um significado, nós não vamos explicar todos eles, alguns, se vocês quiserem, né? Que é feito o sinal da cruz, o anúncio da palavra de Deus, depois vem a água batismal, a unção, a veste branca, que tem um significado também, inclusive eu até comentei com elas na minha casa, nós somos em 7 irmãos, a roupa do batizado de todos nós e agora dos futuros sobrinhos, netos, é a mesma. Foi da minha mãe e passou para os 7 filhos, os 14 netos, e agora vão ser. A roupa é a mesma, é uma roupinha branca e nessa roupa está bordado o nome de todos eles. E essa roupa está guardada porque agora vem para minha tia-avó, né? Então vai ser para o meu sobrinho neto. Então é muito interessante essa essência, porque tem um significado sim da veste branca, né? O que ela simboliza. A gente se veste, eu achei muito bonito, simboliza que o batizado vestiu-se de Cristo, né? Então é muito interessante isso. E depois nós temos também a bênção solene. Querem colocar alguma coisa aí que você anotou aí de interessante? A bênção solene não coloquei nada não. Uma coisa só que a gente ficou com dúvida. A unção, quando o óleo perfumado é quando é a crisma, né? O óleo perfumado que aí é feito pelo bispo, né? Que a gente faz. Mas a unção nossa no momento do batizado não é com óleo. Porque tem altura, né? Sí, lembra que se abre o peito del bebé o de la persona, se coloca óleo también como una forma, como falou el equipo anterior, que fue también, que es donde se imprime o carácter, donde se imprime, agora sou católico, agora sí ya pertenço a la familia de Deus. Ese signo del óleo es muy importante, mas también después se confirma a través de lo que es el crisma. Y también después, bueno, en la cuestión propiamente de unción dos enfermos, mas en el bautismo tiene esa abertura de celo, de decir, ahora sí pertenece, além de la agua, que también es un símbolo que tiene toda una mística, un misterio tan bello, que significa esa agua en el bautismo. Así también en ese momento, cuando se coloca o óleo sagrado. Que fala da bênção solene, né? É o que conclui a celebração do batismo. Por ocasião, o batismo de recém-nascidos. A mãe ocupa um lugar muito especial,
porque é a mãe que vai decidir, né, que na verdade que é a vida religiosa do filho. A gente estava comentando aqui que a gente é contra, né, na verdade, que muitas mães falam assim, não vou batizar. Por isso que hoje em dia tem tanto adulto se batizando, né? Porque os pais falam assim, vou deixar que ele decida pela religião dele, no caso a criança, né, o bebê, né, o filho. E aí, por isso que está tendo muito adulto sendo batizado com catecumenato. Porque, né, acaba sendo batizado, fazendo a primeira comunhão e crismado de uma única vez, né? Tem esse preparo que a igreja dá. E a importância da mãe, né, na vida do filho, de batizar para que a criança cresça já com o Espírito Santo, né, ou com tudo que significa o batismo que a gente está falando aqui. É isso, a importância, né, da bênção solene. Aí quem pode receber o batismo também, qualquer pessoa, né, que ainda não seja batizada, pode receber o batismo, que foi o outro tema que a gente tratou aqui. É capaz de receber o batismo toda pessoa ainda não batizada, e somente ela. E outra coisa interessante, que todos os batizados, né, batizados, seja criança ou adulto, a nossa fé ela tem que crescer, e ela cresce exatamente após o batismo. Por isso que tem a renovação na quarta-feira de cinzas, né, em que a gente renova o nosso batismo. Então, todo ano existe na noite pascal. Né? Todo ano tem uma celebração muito bonita. Nós aqui na São Bento a gente faz, Dom Mauro faz essa celebração, é muito bonita. Né? Então, quando puder, acho que é mais isso, né? A nossa parte foi mais isso. Eu vou misturar o quinto e o sexto, quem pode batizar e a necessidade do batismo. Isso porque eu vou dar aqui um testemunho, coisa própria minha, tá? Eu batizei o meu filho, o terceiro filho meu, isso em 1977, tá? Porque o pediatra dele, depois de 4, 5 meses que já tinha nascido, ele ficou 80%, 90% no hospital, tá? E sem se descobrir bem o que ele tinha, era febre direta, um sopro no coração, etc, etc. O pediatra dele sabia que eu era bastante católico, bastante cristão, eu viajava muito nessa época, e me ligou uma das vezes e disse o seguinte, tá? Ele falou, Eduardo, eu sei que você é bastante católico, tal, você ainda não batizou o Juninho. Eu falei, não, ainda não, porque o padrinho dele mora em Pelotas, tal, morava em Curitiba eu nessa época, tá? E ele só vai estar aqui o mês que vem. Aí o pediatra falou assim, não, mas batize antes. Eu falei, não, mas ele vai levar aí o mês que vem. Ele falou, não, batize antes. Eu falei, o que o senhor quer dizer isso aí? O senhor está querendo dizer que ele corre risco de vida? Ele falou, eu acho que ele morre. Eu acho que ele morre de hoje para amanhã. Eu realmente me apavorei. Minha esposa era estudante nessa época, convidou um casal para em casa e eu batizei o filho. A gente convidou um padre que também era estudante junto com ela, um rapaz lá, mas já era padre, foi junto e eu fiz aquela partezinha do batismo, aquilo que qualquer pessoa pode batizar. Eu, uma ocasião, já vi alguém batizar no trânsito, uma pessoa que foi acidentada, alguém que era bem católico, entendia da coisa, realmente batizou ali no chão a pessoa que estava, morre ou não morre. Meu filho, então, foi batizado em casa e eu continuei minha vida normal no corre-corre, tá? Uns 2 meses depois, um churrasco em casa, esse pediatra, que já era amigo nosso, estava em casa também, ele chega para mim e fala, oi, Eduardo, que milagre, hein? Eu não era muito chegado a achar esse tipo de coisa, mas que milagre. Eu falei, que milagre? Ele falou, do Juninho. Eu falei, como assim? Ele falou, olha, não tem mais nada, depois do dia que você batizou, ele curou. E realmente é verdade. Tá vivo, mais vivo do que eu até hoje. Tá? E esse testemunho para mim é importante, até porque eu, durante 3 anos, aqui no São Bento, eu ajudei no dia de formação de pais e padrinhos para as crianças. Tá? E eu percebi que a maioria, boa parte,
pais e mães que vêm ali, vêm quase que por uma formalidade social, batizar, sem saber realmente o valor que é e a necessidade que é do batismo. Tá? Eu lembro que uma das vezes eu citei um exemplo que tinha vindo da fazenda, onde nós tínhamos gado lá, e marcava o gado com ferro quente. Tá? E eu comentei isso, eu falei, olha, o batismo é realmente marcar a criança como filho de Deus, assim como a gente marca um gado lá na fazenda. Tá? Teve um casal lá que não gostou disso e foi reclamar com o Dom André. Tá? Falou, olha, o Eduardo falou que o filho da gente é que nem gado. Aí eu falei para o André, não é isso não. Curiosamente, essa semana o Dom Paulo usou a mesma coisa numa homilia, eu não sei se foi aí da Nossa Senhora Aparecida, ou se foi na terça-feira, fez exatamente isso, que o batismo é que o pai dele, o avôzinho dele, marcava o gado, tá, com ferro quente, assim como, tá, nós temos que marcar também os nossos filhos, de preferência, quando criança, para marcar que aquela criaturazinha ali é mais um filhozinho de Deus, tá? Eu vou passar para ela complementar um pouco isso aí, e depois eu gostaria de que o Dom Elias me esclarecesse algo que sempre ficou meio na dúvida, a história do batismo de sangue. O Albert já me explicou um pouquinho, mas... Tá? Quer complementar aí? É muito bem colocado, né, pelo Eduardo, que muitas das vezes as pessoas elas têm realizado o batismo pelo fato de ter virado um ato social, né, sem saber a importância do batismo, né, e principalmente a importância dos padrinhos no momento do batismo. Muitas das vezes, e até já escutei relatos, né, de a pessoa não querer que os pais fossem os padrinhos da criança no batismo porque os pais eram da religião espírita, né? E os pais se sentiram ofendidos, né? De eu não posso batizar o meu neto. Aí o filho virou e falou assim, não pode, porque você professa uma fé que não é a minha fé. Eu sou católico, você é espírita. Então, ou seja, os padrinhos, né, eles têm como uma obrigação ali que eles recebem, é que aquele batizado, que aquela vida que está sendo apresentada agora perante a Deus, que eles guardem a fé, e que aquela criança ela caminhe na fé, e ela não se perca. Né? Então, as pessoas elas não sabem o real motivo pelos padrinhos. Eu vou chamar aquele padrinho, aquela madrinha, porque são meus amigos. Né, porque eu estou lá na festa na casa deles todo final de semana, né, porque eu encontro com ele no futebol todo final de semana no churrasco. Na verdade, não é isso. Né? Os padrinhos eles têm como obrigação guardar a fé daquela criança e garantir que ela caminhe na fé. Então, isso é um ponto muito importante, né, que falta esse conhecimento nas pessoas. E o batismo, né, ele é muito interessante aqui que fala, né, a questão dos ministros ordinários do batismo, o bispo, né, o presbítero na igreja, o diácono. Mas o que é muito interessante também que a forma de batismo é a trinária. A trinária me chama muita atenção, por quê? Por conta eu batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, ou seja, nós temos a Trindade presente, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, não é eu que batizo, mas através de mim, a tríade batisma, faz o batismo daquela criança, é o Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, através do batismo, isso já foi tema conversado aqui na Escola da Fé, né? Que eu, inclusive, havia perguntado, Deus ele é gerado, né? Jesus ele é gerado, né? Deus Filho ele é gerado, ele não é criado. Nós somos criados, Adão e Eva foi criado. Né? Então, por que nós não temos essa divindade? Porque nós fomos criados, nós não fomos gerados, nós não temos a mesma substância
que Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas então como que nós recebemos, né? Como é que nós podemos dizer que nós somos filhos de Deus? Através do batismo. A partir do batismo você é adotado por Deus, você recebe essa adoção, você recebe essa herança da vida eterna. Né? Você ali recebe, né, o batismo, né, através da água, do óleo, a unção. Então agora você faz parte dessa família de Deus. Então o batismo ele vem a proclamar a fé dos pais, porque o objetivo do casamento, do sacramento do casamento, é levar o amor do casal ao pai, mas principalmente ao quê? Trazer frutos. Né? Trazer frutos, que esse fruto ele vai ser a base da sociedade. Então, por isso que uma família bem estruturada, né, e ao qual ela guarda a sua fé e traz essa fé para o seu filho, ela é a próxima, é a sociedade, a propagação, né, de levar esta fé. Então, o batismo ele tem muito a agregar para aquela família, ele tem um sentido muito profundo, né, de você herdar o reino de Deus. Você, a partir daquele momento agora do batismo, você é filho de Deus. Então, os padrinhos ajudar essa criança, junto com os pais também, né, a guardar essa fé e caminhar junto com essa fé. Né? Então, esses são os pontos que me trazem a reflexão. Vou só complementar um pouquinho aqui, mas quando fala, né, a necessidade do batismo, né, o Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Mas isso vem muito aqui firme e muito forte no meu entendimento, que a partir do momento que os pais levam, né, para a igreja o filho para ele ser batizado, ele ali está, como eu comentei, né, nós conversamos, os pais estão apresentando aquela criança e aceitando a salvação de Deus, aceitando, mostrando, olha, estou aqui, entrego a Ti, Senhor, o meu filho, né? Não é só eu, né, marido e mulher, né, geradores, né, do filho, que estamos aqui apresentando para o Senhor mais um cristão, mais um filho teu. Então, isso que muitas vezes choca muito, nós que estamos aqui na igreja, somos cristãos, e entendemos e sabemos a importância do batismo, como que muito da sociedade não faz, né, tem um entendimento do batismo como apenas um rito social, apenas como um rito, eu vou lá, eu vou apresentar meu filho, vou batizar, vou tirar foto. Chamam muitas vezes, convidam os padrinhos apenas por questões financeiras, o que é muito triste, né, padre? Porque, não, eu vou colocar meu fulano e ciclano, porque são pessoas que têm condições de qualquer coisa, na minha falta eles vão ter condições de dar ao meu filho. Perde-se totalmente o verdadeiro sentido de salvação, o verdadeiro sentido de fé, o verdadeiro sentido de que somos cristãos, estamos aqui pela fé e por Deus, pela Trindade. Né? Estamos aqui porque queremos levar o nosso filho e que ele continue dentro dessa fé cristã, independente de se eu estar vivo ou não. Né? É essa graça tão importante que é a iniciação, né, da vida cristã. Então, é importante a gente falar aqui sobre essa salvação dos pais, o entendimento, né, como o senhor falou, né, senhor Eduardo, que muitas vezes o senhor, ministrando, né, os cursos de batismo, as pessoas não, né, porque é uma marca. Então, a pessoa, quando leva para esse sentido, ela vê esclarecidamente, claramente, que ela não entende qual o verdadeiro sentido do batismo. E outra coisa que eu queria falar aqui, que até o senhor Eduardo pediu um pouco da explicação que fala aqui nesse capítulo, né, é que quando a pessoa que tem muita fé e ela não é batizada, ela morre e não foi batizada, né, que Deus eleva ela a esse batismo pela fé dela em vida.
Isso é muito forte também, né? Então, isso mostra que Deus quer que todos tenham a salvação, Deus quer que todos sejam batizados por Ele, recebam essa graça. E quando ele cita aqui também, no catecismo, sobre a questão das crianças, né, que aí somente Deus será dada essa misericórdia. Então, é um mistério, né, que também nós não podemos esclarecer muito sobre isso. Mas o que leva a entender aqui é que todos nós podemos ser batizados, né? E devemos ser batizados na graça de Deus. É isso. Bom, então a gente vai leu a respeito da graça do batismo, né? O batismo como que eu vou falar? Ele transforma, ele apaga em nós tanto o pecado original com o qual a gente nasceu, como qualquer pecado que a gente venha a ter, e também as penas. Então, através do batismo, a gente é uma nova criatura, nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, participantes da natureza divina, membros de Cristo e cordeiros com Ele do reino, e também templos do Espírito Santo. Então, o que é interessante é pensar que quantos membros da igreja, pessoas que participam da igreja e não são batizados, não são templos do Espírito Santo, né? E isso a gente tem que dar uma importância muito grande para o batismo, né? Porque como que a gente vai ser membro de um corpo se não é batizado? Por outro lado, algo interessante é o seguinte, que o batismo une todos os cristãos, mesmo aqueles que não estão perfeitamente alinhados com a fé católica. Se eles foram batizados de forma correta, eles são cristãos e são nossos irmãos. Inclusive, eu sigo nas redes sociais um ex-pastor que se converteu católico, chamado Eduardo Faria, que uma das coisas que o fez se converter à fé católica foi essa. Quando ele era pastor, algumas pessoas que tinham sido batizadas católicas e foram para a igreja lá que ele pastoreava, ele pedia para que elas se batizassem novamente. E aí uma católica falou, não, eu já sou batizada, por que eu tenho que me batizar de novo? Aí ele foi pesquisar, ele foi estudar os padres da igreja e notou que a fé católica é a mesma desde o princípio, desde os primeiros séculos. E o batismo católico é o desde sempre, né? Então, isso foi uma das coisas que o fez se converter à fé católica. Bom, o que me chama mais atenção aqui, que eu gostaria de expor e refletir junto com vocês, é que, primeiro, que o sacramento do batismo é um sacramento instituído por Cristo, como são todos os outros sacramentos, né? E uma coisa muito importante que a gente lê logo aqui no Catecismo da Igreja Católica é que o santo batismo é o fundamento de toda a vida cristã, é porta para o Espírito Santo. Então é através do batismo que a gente abre as portas para a vida no Espírito, né? Então isso é uma coisa muito importante. A gente não deve esquecer do mistério que a gente reza no terço, né? Do batismo de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus, né? Ele que vai tirar o pecado do mundo, né? Ele foi batizado pela água, mas João Batista fala que Jesus vai nos batizar através do Espírito, né? Então acho que isso é muito importante, e esse sacramento ele nos é dado de graça, né? Ele é uma graça. Então tudo que foi dito até aqui, com certeza, né? Nós aprendemos, lemos a importância desses sacramentos, né? Como muito bem colocou, eu esqueci o nome dele. Não, o Albert, desculpa, Albert. A importância de a gente perpetuar isso, né? Porque como tudo isso foi
instituído por Cristo, é por isso que é único até hoje, né? Ele não foi criado um batismo, né? Ele não foi criado semelhante ao batismo católico, como outras igrejas aí, outras seitas dizem até esse nome batismo, né? Esse batismo deveria ser uma patente do cristão, né? E é isso, nós devemos ser selados por esse batismo, né? E fazer com que esse batismo faça com que a nossa vida seja alimentada desse caminho reto que Jesus nos proporciona, né? Que Jesus nos ensina. E acho que tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, ou começando a estudar um pouco mais profundamente, é importante para a gente conhecer mais a nossa fé, né? Que muitas vezes a gente fala, eu sou batizado, mas por que eu sou batizado? Como eu fui batizado, né? E por que eu quis ser batizado, né? Quando a gente faz a confirmação no crisma. Então, acho que o recado que a gente tem aqui na Escola da Fé, já que eu estou tendo a oportunidade de falar aqui, acho que é isso, a gente aprofundar o estudo, né? O conhecimento da nossa fé. Claro que a gente não tem aqui a intenção, nem a pretensão de entender tudo perfeitamente, né? Mas nós temos eles aqui, nós temos o nosso pároco, nós temos aqui a abadia, temos a igreja, né? Temos muita coisa, né? Temos muita leitura para fazer, para aprofundar esse nosso conhecimento. E que bom que somos batizados, né? Amém. Só falar uma coisa que também achei interessante aqui. Com o batismo nós ganhamos alguns direitos dentro da igreja, né? Quais são eles? Os direitos de receber os sacramentos, de ser alimentado com a palavra de Deus e ser sustentado pelos outros auxílios espirituais da igreja. Mas também com o batismo nós temos umas obrigações. Nós somos obrigados a professar a fé diante dos homens, a fé que pela igreja recebemos de Deus e a participar ativamente da atividade apostólica e missionária do povo de Deus. Então é algo muito importante, é fundamental. Não ter vergonha de ser cristão, né? Foi falado aqui sobre as pessoas que não querem batizar os filhos quando pequenos e deixa que eles escolham depois. Uma vez eu perguntei para o meu pai sobre isso, né? Por que batizar a criança, né? Não deixar que ela escolha? Ele falou assim, quando eu sei que uma coisa é boa, eu quero dar isso para o meu filho, né? E assim como a gente ensina os valores para os filhos, que dirá então o batismo, né? Bom, eu fico agradecido, além de que fico enriquecido por suas experiências, além de sua pronta maneira de colocar sua experiência do batismo. Mas também eu fico muito contente porque fez o exercício de refletir sobre nosso batismo, além de acrescentar algumas coisas novas que vocês tiveram oportunidade de ler de uma forma muito breve, mas também isso significa que vocês têm toda um sustento e um alicerce para poder aprofundar mais sobre nossa fé cristiana. Aqui eu simplesmente quero colocar, já para possamos concluir, as colocações foram exatamente a maneira em que, com uma simplicidade, eu fico assim assombrado e dou graças a Deus por a simplicidade da maneira como foram colocadas. A que me refiro? Me refiro quando vocês falaram sobre o tema da regeneração, o tema del vamos assim como um selo, o tema da água, mas sim é muito importante cuidar a maneira como nós também podemos, para que não se tenha essas interpretações negativas. A que me refiro? Se exatamente em nossa maneira de poder falar, nós exatamente colocamos com tanta força, é que o batismo é esse carimbo que se coloca com tanta força. Mas é para que, lembrem que eu falei ao princípio, os sacramentos, nós precisamos de señas, nós precisamos de símbolos, para poder então assim fazer esse exercício de dizer, isso é o que significa, cada um de nós tem uma vivência intensa. Mas também não temos que esquecer que nosso centro é Jesus Cristo.
Y aquí es muy importante colocar, lembren un poco en las escrituras, está en Marcos 1:9, en Mateos 3:13 y Lucas 3:21, cuando hablan sobre la teofanía de la manifestación de Dios. Muy interesante porque todo lo que acabamos de escuchar y de compartir tiene este alicerce. Dice, os céus se rasgan, en Marcos 1:10. En Lucas se fala sobre la palabra abran, en Lucas 3:21, Mateos 3:16. E o Espírito desceu, veio sobre ele como si fosse una pomba, en Marcos y Mateos, en forma corporal, a guisa de pomba, en Lucas. Mas o acento é colocado na voz celeste que ressoa do alto. Tu és meu filho amado em que me comprazo, en Marcos y Lucas. Este es mi filho amado en que me comprazo, en Mateo. Por su parte, Joana presenta ese conteúdo como objeto de testemunho do batismo. Este é o Filho de Deus. ¿A qué me refiero con esta teofanía? Que cuando también falaron sobre el tema de la Trindade, es exactamente la manifestación de Dios en nuestra vida. Es en ese momento que Dios está diciendo en el bautismo, este es mi filho amado. Nos somos filhos adoptivos. Imaginen, por eso los católicos tenemos esa esencia del bautismo, porque es también la manera como Dios se manifiesta en ese momento del momento que Jesús es bautizado. Por eso también nos coloca para que nos podamos también vivir esa experiencia como filhos de Dios. Por eso también al final, cuando hablan sobre la cuestión de que también los católicos tenemos una obligación para vivir ese bautismo. El bautismo no es para que fique en nuestro cuerpo o simplemente como una lembranza. Lembra cuando falé sobre los sacramentos, no fican allí. Esa vivencia del bautismo tiene que ser vivida, tiene que ser transmitida. Por eso, en alguna manera, los señores están aquí y quieren transmitir y asisten no simplemente es por asistir a la Eucaristía, a la liturgia, a la misa, sino porque también todos precisamos de esa regeneración, precisamos de alimentar nuestro bautismo. No puede ficar así, parado. Exactamente, es una constante regeneración. Por eso también tenemos aquí, ¿cómo vivimos los católicos nuestro bautismo y para qué? Para santificarnos, para vivir nuestra propia santificación y llevarla para los demás también. Todas esas experiencias que también colocaron, las vivencias que también de cierta forma aquí oyen, muy importante, las experiencias que muchas veces presenciamos externamente. Lembre que es muy importante voltar para el catecismo. Los señores ya tienen elementos para, no es simplemente una apología, no es una lucha para convencer como falé al principio con respecto a los sacramentos. Los señores y cada uno de nosotros también, monjes, sacerdotes, religiosos y todas las demás personas, necesitamos seguir formándonos en nuestra fe. ¿Para qué? Para que nos podamos también estar felices por la fe que profesamos, porque es la manera como también nos estamos constantemente regenerándonos. Nos mergulhamos. Imagina ese misterio también que falaron, ese mergulho de agua, cuando Jesús es mergulhado y muerto, es una forma también que después se coloca como la muerte y resurrección. Cuando y la vivencia es cuando ustedes están dentro del agua, como se mergulha y después salen, es cuando resucitan. Ahí esa agua ya faz una regeneración para un hombre nuevo, una mujer nueva. Entonces, todo esto representa el bautismo. Ahora, simplemente, aquí yo quiero subrayar, muy interesante, para mí muy interesante el tema.
la cuestión mistagógica. El misterio del bautismo nos lleva para aperfeiçoar nuestra vivencia de amor por Dios. No es para que yo pueda saber más, no. Simplesmente la cuestión espiritual que muchas veces se esquece en nuestras vivencias. Ese misterio de Dios, porque no simplemente fica como en el bautismo, es que fue la vela, es que fue la luz. Toda esa simbología que muchas veces fica simplemente en algo externo, no, tiene toda una vivencia mistagógica, tiene una vivencia para poder entender. Muchas veces nos ficamos con nuestras palabras, son mínimas para poder entender ese gran misterio. ¿Y para qué? Para que nos podamos también alimentarnos de esa vivencia. Simplesmente aquilo que eu me convite en este momento que tive oportunidad y obrigado por el convite también por estar aquí, simplesmente era colocar la vivencia del misterio del bautismo en el sacramento, que los señores pudiesen conocer un poco más, porque también esto da inicio a aprofundar más sobre el texto. Como falei, infelizmente temos um limite de tempo, mas também dá para fazer e continuar em outros momentos, em outras sessões, poder aprofundar sobre o tema do batismo e também convidar a vocês para que possam expressar suas experiências. Os senhores têm um conhecimento que expresan con tanta naturalidad, mas que también en algún momento precisamos también, como nós, preciso también estar en una continua formación. No podemos decir, ya terminó, no, mas aprofundar algunas palabras, como falaron también, es que no entendí, es profundo, claro que es profundo. Y claro que tenemos que procurar en otros textos, y claro que tenemos que preguntar también, como falaban, enriquecernos mutuamente también. Ese exercício que vocês acabam de fazer, vocês enriqueceram muita coisa. Mas também ficaram a la melhor, mas fiquei com muita coisa que não ficou clara. O tema não se esgota, Deus não se esgota. O misterio no se esgota. Gracias a Dios que tenemos esa vivencia, pero sí, como falan los místicos, cada vez que vamos caminando, vamos aprofundando más, y vamos aprofundando más, y Dios nos lleva a conocer más, y Dios nos lleva, y vamos aprofundando, y vamos caminando, y vamos caminando. ¿Por qué? Porque nuestro bautismo, ese faz parte, ese es así como la manera de decir, você tiene que ir dando testimonio, esa gracia que es de vos, esa gracia santificante que Dios nos da, tenemos que alimentarla todos los días, paso a paso vamos caminando, vamos aprofundando en esos misterios. Ahora fue el bautismo, mañana puede ser otra confirmación, mas lembren, por ahí también falaron una cosa muy interesante, tudo está interligado. Exactamente. El bautismo por acá, no, es integrado. Un católico, somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, todos nos vamos alimentando. Mas el bautismo es la gracia de Dios que da inicio, por eso muy importante las crianzas, que es otra cosa también muy así de una riqueza de historia de la iglesia. Por eso también en algunos momentos fica uno decir, es importante, no importante, algunos sí, algunos no. Olhem, vamos siempre al catecismo de la iglesia. Los señores descubrieron también mucha cosa que posiblemente a la mejor nunca en su vida habían escuchado. O en algún momento falaban, es que son cosas del Padre. No, ahora son cosas, son maneras de conocer nuestra verdad y Dios cómo se revela todos los días. Por eso tenemos que paso a paso, Dios nos va elevando
nos va aprofundando y vamos caminando y todos los días y cuando uno dice, nossa Señora, ¿cuánto camino he percorrido ya? Y ainda continúo. ¿Por qué? Porque también por ahí falaron, el batismo nos lleva a la salvación. Y la salvación es el final de los tiempos, la parte escatológica que también es muy importante. No dice el batismo, aquí ya paré y aquí termina el batismo. No, el batismo es un alimento espiritual que nos va elevando, nos eleva, nos eleva. E eu, para terminar, amanhã, eu creio que também Deus fala muita coisa para nós e nos enriquece. Por isso também é muito importante que nós estemos assim, associando todo o que nos acontece em nossa vida. E amanhã temos uma leitura muito interessante, além do Evangelho, que algumas vezes possivelmente já os senhores fizeram sua leitura divina. Mas eu quero colocar esta leitura de los Efésios. Pode ler, por favor, Gregório? Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência. Proclama a palavra, insiste oportuna ou importunamente, argumenta, repreende, aconselha, com toda a paciência e doutrina. Palavra do Senhor. Que leitura, hein? Eu com isso encerro, porque palavras podemos falar muita coisa. Amanhã, segunda leitura, e para mim encerra muito porque é o conhecimento, a experiência de Deus em nós, e continuem enriquecendo-se mutuamente. Sim, Alex. Douglas, brevemente, se o senhor puder colocar a parte da remissão dos pecados em comparação, né, do pecado original com os pecados que nós somos na confissão, na penitência do sacramento. Ali exatamente a parte do batismo, que é simbolicamente, como eu falava um pouco, a questão propriamente quando Jesus Cristo fica mergulhado na água, tem que ver muito que também alguns teólogos comentam que é quando morre para o pecado. A morte é pecado. A maneira como nós estamos, como posso dizer, nos alejamos de Deus, é pecado. Agora, depois, teologicamente, esse é assim como um pouco da simbologia, o pecado nos lava, perdão, o batismo nos lava do pecado. O batismo também, nós por nossa própria natureza, isso não significa, então significa que eu posso, se já fui batizado, já posso ter assim como que apertura para pecar mais. Não. Uma coisa é que, por aí também falaram muito interessante, uma coisa é que Jesus simbolicamente faz, ele carga com nosso pecado, faz parte dessa vivência, mas também essa graça santificante que eu falo muito, significa que temos que estar alimentando-la, porque muitas vezes, humanamente, Deus sabe de nossas fraquezas. Por isso, o batismo, além de que nos alimenta e além de que também nos regenera dessa situação de pecado, nos vamos também regenerando para estar, como diz Paulo, em esse homem novo. Eu já vejo esse homem velho. O homem velho é carne, é pecado, mas para fazer um homem novo espiritual, eu tenho que estar regenerando-me. E Deus, neste caso, Jesus Cristo, se faz pecado por nós.
En ese símbolo también de mergullarse en el agua, significa eso. También en el cuarto evangelio, en Joan, fala o Cordero de Deus que tira o pecado do mundo. Outra maneira diferente de olhar o próprio batismo. Porque lembrem que também que acontecia com Joan, o batismo era de la regeneração dos pecados. Ele só veía a situação dos... Por isso também asistían al batismo de Joan Batista, porque simplesmente o pecado ficava ali. Se arrependían los judeos, los que iban a procurar ese batismo. Lembre que también falan que eran fariseos, prostitutas, y toda la gente que iba porque el batismo de Joan era simplemente tirar o pecado. Mas que acontece con Jesús Cristo? Jesús Cristo dice, no porque diga así, eu falo un poco, perdón. Jesús Cristo dice, se hace pecado por nós, mas también para decir, no solo fica como, ya ahora voy a hacer así simplemente por un acto mágico, ya voy a regenerarme, sino que aquí la cuestión propiamente teológica es que Jesús Cristo nos, con esa manera de que Él se batiza, no solo perdona los pecados, sino que también nos transforma. Aquí la cuestión propiamente que nos ficamos, es para aprofundar mucho sobre este tema, nos algunas veces tratamos de entender esa regeneración, ese tirar o pecado do mundo, como si fuese algo automático, como si fuese simplemente, eu quero agora ser bom. Sim, mas como queres ser bom? No simplemente, lembre que también en la cuestión de la cultura judaica, ellos manifestaban también el pecado a través propiamente de la cuestión de la doença. Para ellos la doença era el pecado. ¿Y qué hace Jesús? Jesús toca, Jesús va y Jesús alivia. Entonces no simplemente es la manera como de racionalizar la cuestión de pecado de mal, no, sino que Él le transforma, Él le cura, Él le olha más. Entonces, el batismo no simplemente es mergulhar en agua y tirar o pecado, no, también nos tenemos que continuar en esa vivencia para no caer en ese pecado de cierta manera. Es una regeneración constante, es un mergulhar y salir. Lembre que la cuestión sacramental es una manera muy simbólica que nos, por ahí también hablaron sobre el tema en la Pascua, que se hace una ceremonia, porque también ahí nos hacemos en ese momento, além de lembrar del batismo, también hacemos como una regeneración propia de nuestro propio ser. También, por ejemplo, ahí hablaban sobre la cuestión del catecumenato. El catecumenato es un proceso también que de las personas adultas que elevan para ser católicos, para ser cristianos, para poder batizarse. Entonces, toda la simbología de Jesús tira o pecado do mundo cuando es mergulhado es un sacramento. Y além también por eso nos deja otro sacramento, el sacramento da confesión. Porque no simplemente, ya me bauticé y ahora qué faço con mi pecado y a quién falo. No. El siguiente paso, por eso falo de la integración de los sacramentos, el siguiente paso es esa cuestión de que yo possa ficar, entre aspas, limpo do pecado. Entonces, toda esa situación así teológica, além de la historia de la iglesia y dogmática, los lleva a entender que nos tenemos que estar constantemente en esa conversión. No podemos ficar parados. Jesús ya fez su parte. Jesús ya dice, ya coloqué. Ahora, tiene que hacer, seja humilde, reconocer que você también precisa trabalhar por su propia santificación.
Então, eu simplesmente, eu deixo muita coisa também para que vocês possam aprofundar. O convite é seguir formando-se como nessa escola da fé, e além também de que os temas, lembrem por favor, não se esgotam, simplesmente são maneiras assim como de poder compartilhar nossa própria fé e enriquecer-nos mutuamente. Eu fico agradecido, e também dá para que eu possa, em outros momentos, aprofundar, e se têm alguma dúvida em algum momento, também podem, de forma particular, podemos conversar, porque para mim o tema que foi hoje é tão amplo, mas também tão magnífico, tão grande, tão rico, bueno, que posso expressar. Eu fico agradecido, além de que os senhores também deram para mim uma formação nessa escola da fé. Fico agradecido.